apresentando, tá? Meu nome é Karine Purper, sou bacharel quase formada em biomedicina, meu foco é estética e nós criamos esse espaço para debater sobre assuntos da odontologia e da estética. E hoje, especialmente, vamos começar falando sobre um procedimento que tem muitos mitos e verdades e que o nosso entrevistado entende bastante e vai conseguir esclarecer algumas dúvidas da gente, tá? Vamos conversar sobre... Tudo bom? Vamos começar conversando sobre bichectomia? Vamos embora. Então tá, eu anotei aqui, tá, algumas perguntas porque não vou lembrar de cabeça, então eu acho que é começar por aí. Daniel, a bichectomia pode ser realizada por todos os tipos de face? Na verdade, poderia ser feito por todas as pessoas, mas a gente tem que avaliar muito bem algumas coisas. Pessoas muito magras, que têm o rosto muito esquelético, o rosto muito estreitinho já, uma pessoa muito magrinha, é uma pessoa que não tem indicação para fazer. Não é que ela não possa fazer, mas o resultado vai ficar feio, ela vai ficar com o rosto esquelético, que a gente chama, que é aquele rosto das pessoas extremamente magras. Que a gente vai cadavérico. Exatamente, a gente vai ter o zigomático muito marcado, não fica um rosto de pessoa doente, não fica um rosto muito bonito, não. Outro caso que a gente tem que pensar um pouco antes de fazer são pessoas que são muito gordas, que na realidade aquele rosto redondo da pessoa não é necessariamente pela presença da bola de Bichat. Ela tem o rosto redondo porque ela está gordinha. Então, às vezes, os pacientes às vezes têm uma expectativa de vou fazer a bichectomia e vou ficar com o rosto estreito e não acontece isso. Não alcançou o objetivo. Não alcançou o objetivo, ela fica frustrada e não é legal. Então, qualquer um, a princípio, pode fazer, mas o resultado do procedimento vai variar de acordo com o biotipo da pessoa. Tá, e uma outra dúvida, qualquer profissional pode fazer a bichectomia? Na verdade não, você tem que ter habilitação para esse tipo de procedimento. O médico pode fazer, o cirurgião plástico, por exemplo, pode fazer, e o cirurgião dentista, até porque se a gente parar para pensar, se tem um profissional que entende de anatomia de cabeça e pescoço, é o dentista. Tanto que a gente tem os cirurgiões bucomaxilofaciais, que são trabalham dentro de hospitais especificamente para trabalhar cabeça e pescoço. Então, o cirurgião dentista é um profissional que tem sim a habilitação para fazer, mas não é qualquer cirurgião dentista que deve fazer. Tanto com autorização e capacitação, né? Que é o que vocês têm buscado. Exatamente, fazer uma especialização nessas áreas de estética orofacial. Eu sou contra profissionais que fazem cursos de fim de semana, que a gente chama, né? Faz um cursinho de fim de semana para fazer cirurgia. Ele se sente Vamos dar uma rasgadinha aqui, né? Vamos dar uma rasgadinha. Fora que os certificados que a gente vê aqui, tem mais uns ao fundo, tu tem especialização. Eu sou especialista em estética orofacial. Então. Eu tenho alguns cursos de fim de semana também. Sim, não vamos umas capacitações. Mas, umas capacitações e coisas mais específicas, algumas coisas alguns detalhes, assim, a gente faz sim cursos mais curtos, mas sim, eu sou especialista em estética orofacial. Tá, e me conta para que serve, qual é a função desse procedimento? Esse procedimento ele surgiu com uma questão funcional, para pacientes que mordiam bochecha, que por mau posicionamento de dentes, que precisavam fazer cirurgia ortognática, que a gente chama, que são cirurgias grandes, ósseas, e não faziam por medo ou por falta de dinheiro ou alguma coisa do gênero, então eles optavam por fazer a bichectomia, que é a remoção da bola de Bichat, e isso afasta a mucosa jugal dos dentes. A bichectomia, na realidade, as pessoas que fazem a bichectomia sempre relatam isso pra gente, que além de dar o efeito externo, né, aquele estreitamento do rosto, eles sentem a modificação da posição da bochecha dentro da boca. Eu, inclusive, gente, tenho um efeito blush que demora para aparecer, mas gosto demais. Eu parei de morder a bochecha por dentro. É bem bacana. E isso de não morder a bochecha é praticamente imediato. A gente faz a cirurgia e o paciente já relata que ele não gosta de fazer a bochecha, mas a gente está fugindo. E aí, vendo que essa cirurgia com finalidade funcional gerava um efeito estético bacana, estreitava o rosto em pacientes que têm rosto mais redondo,
Nada contra o rosto redondo. Eu acho bonito, eu acho que ele é bem charmoso. Mais jovial, às vezes. É, exatamente, mas estética é muito questão de gosto. Né? Então, o rosto estreito é um rosto que ele empodera mais a mulher, ele tem uma... Se pegar várias... A maior parte das atrizes famosas hoje em dia, que a gente vê no cinema, por exemplo, elas têm procedimentos estéticos desse tipo. Né? Apesar de não dizerem que tem, mas tem. Mas, então, esse rosto mais marcado, ele dá um rosto mais imponente e tal. Então, isso que os pacientes normalmente procuram. Os homens e as mulheres. Vamos deixar bem claro que para homens também a gente fala bastante. Que, inclusive, fica um resultado muito bonito. Fica um resultado bacana, eu gosto muito. Então, a finalidade é essa. A finalidade realmente é estreitar o rosto e deixar certas estruturas anatômicas do paciente mais evidentes. Tipo, o arco zigomático, o malar. Ele gera um pouco de proeminência em mandíbula também. É bem bacana, o resultado estético é bastante bacana. Então a procura normalmente, hoje em dia, é por resultado estético. Certo. E o resultado dessa cirurgia é permanente? Se o paciente não engordar, não engordando, Mas a bola de bichar não volta. A bola de bichar não volta. A bola de bichar não volta. A história da bola de bichar é interessante. A bola de bichar é uma estrutura anatômica. Depois a gente pode falar um pouco mais sobre onde ela está, essas coisas assim. Mas a função primordial da bola de bichar é quando a gente é bebê e tá mamando. Ele impede que... sucção. Exatamente, quando o bebê faz sucção, a boca não colabora, ela não fecha. A bola de bichar mantém o caminho do leite, digamos assim, aberto para a criança poder mamar. Evidentemente que a gente não mama para sempre, então em algum momento ela para de ter função. Nem todos? Então, removendo, ela não volta mais. É uma cirurgia única, a gente faz uma vez só, ela não volta mais. E a cirurgia é rápida? Sim, é rápida. É difícil de dizer tempo. Né? Cada paciente é um paciente, cada caso é um caso. Cirurgias sempre são coisas difíceis de pontuar, mas sim, é uma cirurgia rápida. Ela basicamente é anestesiar a mucosa jugal, a mucosa de dentro da bochecha, bem na região do lado dos molares, tem uma região especial que a gente anestesia, que é anestesia local. Eu faço com seringas de insulina, o paciente não sente nem anestesia, é terrivelmente simples. A gente faz um acesso muito pequenininho, faz o acesso, entra com a pinça, remove a bola de bichar, faz um ponto. Transcorrendo sem nenhum tipo de alteração, a gente faz cada lado em 15 minutos, 20 minutos. Show de bola. É bem rapidinho. Fica a cicatriz externa? Essa é uma dúvida que muitas pessoas têm e... Não fica a cicatriz externa e, inclusive, interna é difícil de enxergar. Para o cirurgião dentista, a gente olha o paciente depois de, sei lá, um ano feita a cirurgia, a gente vai procurar onde foi feita a incisão, porque a mucosa jugal, a mucosa da bochecha da cicatriz é extremamente rápida, extremamente bem. Inclusive é fácil, né? Tem uma cicatrização muito melhor do que o resto do corpo. Porque cicatriz em rosto é incomum, só em acidentes e coisas assim, mas processos cirúrgicos em quem não faz queloide, por exemplo, é muito incomum fazer cicatriz. Isso aí tem outros assuntos de outras cirurgias que a gente faz, que a gente vai conversar também mais pra frente. Mais adiante, eu sei disso. Tá mas bom. não fica cicatriz nenhuma. Uma pergunta que fazem bastante é se o procedimento é doloroso. Não é doloroso. Eu sempre digo que tu fazer a bichectomia dói, vai incomodar muito menos do que tirar um dente, por exemplo. Uma extração dentária é muito pior, é muito mais desconfortável que a bichectomia. A bichectomia não dói, é só anestesia, a remoção da bola de bichar não dói. E eu vou explicar, posso explicar o porquê não dói? Pode. Posso? Eu acho que é isso que todo mundo quer ver, né? A remoção da bola de bichar não dói por uma razão interessante. A bola de bichar, a gente poderia imaginar ela como um lipoma, como um cisto com gordura dentro. A bola de bichar não está aderida a estrutura nenhuma. Ela está solta lá dentro. Ela é um coxinho entre músculos. Tá? Se você quiser procurar, o que é um coxinho entre músculos. Eu sei que não é muito simpático, mas a gente pode até, de repente, depois compartilhar a imagem da bola de bichar, mas... Podemos ver isso aí, claro, com certeza. Então, os cistos, o lipoma, né, o que seria parecido com a bola de bichar, ele não tem adesão em nada. Então, basicamente, depois de feita a incisão, a gente remove ela de dentro, não precisa descolar, nada, só tira ela de dentro. Então, o procedimento é muito tranquilo, não sente dor nenhuma, é super tranquilo de fazer. É atrismo, não sei se é assim que chama, não é minha área.
quando tem dificuldade para fechar a boca, alguns pacientes acontecem, outros isso. Isso, tem. Alguns pacientes têm porque, de novo, como ele tá, a bola de Bichat está entre camadas musculares, a cirurgia vai gerar uma reação inflamatória leve, né, tem uma reação inflamatóriazinha e tal, e o músculo ele não reage bem à reação inflamatória, ele fica com resistência por um tempo enquanto está com a cicatrização. Então, alguns pacientes têm um pouco de dificuldade de abrir a boca. Gente, eu tô falando com experiência própria, tá? Eu já vi ele fazer dezenas de vezes o procedimento, nunca vi ninguém com esse problema, mas eu, nas primeiras 24 horas, tive. Então é por isso que eu tô perguntando para compartilhar com vocês, a gente tem que falar essas coisas, explicar essas coisas, porque pode eventualmente acontecer. Então, determinado paciente faz o procedimento e aí tem um pouco de trismo, um pouquinho de dificuldade de abrir a boca, e aí, o doutor não me falou que isso podia acontecer. Não, a gente sempre informa o paciente que sim, é possível acontecer, é incomum, mas pode acontecer. Vejo alguns profissionais falando que tem que tomar coisas líquidas somente, que não pode comer por uma semana, mas... Não tem necessidade. A gente evita, o paciente logo depois da cirurgia, ele vai estar com um ponto de cada lado, 1 ou 2 pontos de cada lado, um fio 5/0, né? Um fio super fininho, o paciente nem percebe o ponto ali. O que a gente recomenda é, 24 horas evita comidas muito quentes para evitar que sangre. Porque o que sangra, de novo, não é a remoção da bola. O que sangra é aquela incisãozinha de 1 centímetro que a gente fez. Essa mucosa pode sangrar. Então, evita. Não é que não possa, não toma chimarrão, não toma um café muito quente. Essas coisas assim. Nas primeiras horas. Nas primeiras 24 horas. O resto é vida normal. Então, encaixando já nessa, o tempo de recuperação é demorado? A gente remove o ponto em mais ou menos uma semana. A remoção do ponto é uma semana, vai ficar com um pouco de edema, fica um pouco inchada a bochecha por dentro ali, vai sentir um pouquinho mais de novo por causa da mucosa que foi seccionada. Então vai ficar um pouquinho inchado ali e tal, o paciente quando ele encostar ele vai estar um pouquinho duro e tal. Edema no rosto, pode acontecer, a gente teve uma paciente amiga nossa que fez, ficou com bastante edema de um lado só, mas são casos incomuns, não é uma coisa que a gente normalmente espera. E pode eventualmente dar algum hematoma no rosto. Né? A gente usava uma técnica, vou abrir um parênteses aqui, a gente fazia uma técnica um pouco diferente até uns anos atrás, até um ano atrás, que deixava mais hematomas. Até técnica exploratória e tal, então a gente demorava, a cirurgia demorava mais, aí podia dar um pouquinho de hematoma, ficava com hematoma no mandíbula e tal. Fazia mais força, de repente. Exato, a gente tinha que ordenhar a bola de Bichat para fora, um troço mais um pouquinho mais agressivo, entre aspas, né? Mas podia gerar um pouco mais de hematoma. Com essas técnicas novas que a gente tem agora, é muito incomum dar algum tipo de hematoma, algum tipo de coisa. Então, assim, o paciente vai estar completamente recuperado em uma semana. 10 dias, ele vai estar bem de novo. Resultado dela, por outro lado, é 15 a 30 dias, a gente espera que o paciente veja bem o resultado, e o resultado final 90 dias. Gente, eu levei meio ano para aparecer, tá? Então, cada paciente é um paciente. O caso da Karine foi um pouco diferente, a gente teve problemas porque ela fez com outra pessoa que não fui eu. E aí teve alguns Depois eu ia voltar a fazer, então ele resolveu fazer em mim, mas tá. Pulando essa, vamos para a parte mais polêmica, o assunto que eu já sei o que vai perguntar. É a curiosidade maior das pessoas e aquilo que faz com que as pessoas tenham muito medo de fazer o procedimento. É o que impede as pessoas de fazerem. Exatamente. O rosto cai depois do procedimento? Não, o rosto não cai depois do procedimento. Isso aí já é ponto pacificado, não cai. Eu vou explicar por quê. Essa é uma explicação mais longa, um pouco mais técnica, mas a gente tem que dizer, porque isso aí eu acho que é o que a gente mais tem de perguntas, tá? Em relação a todas essas que a Karine fez até agora, sim, a gente escuta, mas essa é a que é a mais comum de escutar. Não cai por quê? Primeiro a gente tem que entender por que o nosso rosto tem flacidez quando a gente vai ficando velho. Né? Porque o rosto cai, porque tem ptose. Tá? Porque embaixo da pele a gente tem compartimentos de gordura, certo? Algumas regiões específicas do rosto, o nosso amigo aqui não tem as gorduras. Não, esse não. Não tem, né? E com o passar dos anos a gente vai tendo lipólise, se chama tecnicamente de lipólise dos compartimentos de gordura. É o quê? Os compartimentos de gordura, a gordura desses lugares vai desaparecendo. E na medida que vai desaparecendo, o rosto murcha e cai.
Por isso que se faz tanto preenchimento Exatamente, hoje em dia. os preenchimentos são feitos exatamente para isso. Para suprir aquela gordura colocar... que a gente foi perdendo com o passar do tempo. Quando a gente falar de MD Codes, que é uma técnica de preenchimento... Ou até o Full Face. O Full Face, a gente vai falar mais sobre o preenchimento dos compartimentos de gordura. Mas, voltando à bichectomia. Tu tem essa lipólise dos compartimentos de gordura, o teu rosto cai. Aí o paciente pergunta, tá, mas eu estou tirando gordura do rosto, não vai acelerar esse processo? Não vai, porque a bola de Bichat, ela não é subcutânea, ela não está logo abaixo da pele, ela está num plano muito mais profundo, ela está atrás, agora sim, não vai aparecer, mas aqui é uma seta, ele está atrás de uma seta. Esse vermelhinho aqui, gente, olha. A gente tem um grande músculo no rosto, que é o músculo de uma seta, que é o músculo elevador da mandíbula, que faz a gente fechar a boca. A bola de Bichat está atrás desse músculo. Então ele está num plano muito mais profundo que não tem correlação nenhuma com a pele. Então a gente removendo isso, o que acontece? A gente modifica a sua posição do músculo. O músculo vai, em vez de estar assim, tira a bola de Bichat, ele vai ter um pequeno movimento para dentro. Só isso, ele não tem relação com essa pele do lado de fora do músculo. Então, não é nem uma questão de algumas pessoas dizem assim, eu acredito que caia, eu acredito que não. Não é uma questão de acreditar, é uma questão de fisiologia. A fisiologia demonstra que não a remoção da bola de Bichat não vai aumentar a flacidez de pele. O que aumenta a flacidez de pele é falta de colágeno. Falta de colágeno. Não beber água. Exatamente, uma alimentação balanceada, sol. É um dos piores venenos para nós. A radiação ultravioleta vai gerar, além de gerar envelhecimento cutâneo, vai gerar lipólise de algumas partes da gordura, coisas assim. E o passar do tempo também, né? Envelhecimento, infelizmente, é o que faz a gente ter flacidez de pele. Mas não, eu sempre sublinho isso, dou bastante ênfase. A remoção da bola de Bichat não causa flacidez de pele. Então eu acho que são essas as perguntas mais mitos e verdades que tem por aí. Deixa eu responder uma que tu não perguntou. Diga. Deixa eu fazer um comentário que você não perguntou. Os cuidados depois da bichectomia. Existem? Sim, senhora, tem alguns cuidados que a gente tem que ter. Isso da alimentação, né? Calor, essas coisas. Sim. E assim, a gente, eu aqui no consultório, aqui na clínica, a gente sempre, quando faz a bichectomia, a gente tenta controlar essa inflamatória. Tá? Por quê? Precisa? Não precisa, mas isso gera um pós-operatório mais confortável para o paciente. Então ele vai tomar alguma medicação anti-inflamatória, um corticoide, alguma coisa, a gente faz modulação inflamatória com laser, tá? E antibiótico terapia. Eu nem vou entrar no ponto dessas imagens que estão colocando por aí na internet das pessoas arrependidas por terem feito, porque se tu olhar, às vezes a imagem do antes e depois é uma pessoa com maquiagem e sem maquiagem, que tu não vê diferença nenhuma, ou é uma pessoa que antes estava normal e depois estava cheia de procedimentos de full face, de preenchimento nos outros lugares, então tem outros pontos que levam que não tem nada a ver com a bichectomia. Se tu pegar, por exemplo, a Karine vai fazer a bichectomia. Assim como ela está agora, vai fazer a bichectomia, ela vai ter um resultado esperado, adequado, bacana. Aí ela resolve emagrecer. E aí ela emagrece. E preenche uma laris gomática. Exatamente. Então ela vai emagrecer, sei lá, 20 quilos. Você nem consegue, eu acho. Ela emagrece 20 quilos. E aí faz um preenchimento de malar e um preenchimento de mandíbula. É óbvio que essa região vai ficar sulcada. A boca, exatamente. Porque acontece, todos os procedimentos, eu não quero entrar em assuntos de preenchedores. Todos são bem indicados para cada caso. O problema é que quando tu exagera num lugar, salienta outro. Todo o resto vai parecer magrinho e faltando material. Por isso que um dos preenchimentos que a gente faz se chama full face, de rosto inteiro, justamente para manter a simetria das estruturas anatômicas. Mas isso a gente discute lá na frente, no próximo vídeo. Com certeza. Então é isso, gente. Acho que esclarecemos, né, doutor? Acho que sim. E vamos pro próximo, tá? Espero que tenham gostado. Beijo grande para todo mundo. Obrigadão.